Chega mais que a história de hoje tá inspiradora. A gente vai contar a luta de uma mãe que fez de tudo e mais um pouco para conseguir estudar a filha numa das universidades mais conceituadas dos Estados Unidos. E detalhe, trabalhando com faxina e o marido na construção. Essa mãe não tinha documentos, ela não era legal, isso complicou bastante esse sonho, mas não impediu. Ela pediu ajuda financeira para a família, pediu ajuda para as pessoas de confiança próximas a ela. Em alguns casos, ela levou um não mesmo, na cara. Em outros casos, ela nem resposta teve. É isso, a história é sobre conquistas e tá bonita, viu? Eu fiquei emocionada e espero conseguir passar esse sentimento para vocês. Aqui no podcast História de Imigrante, você ouve histórias de brasileiros que vivem fora do Brasil. Tem muita história de superação, como essa que a gente vai contar hoje, e tem muito perrengue, porque se tem uma coisa que a gente passa na gringa, é perrengue. A gente conta as curiosidades e fala também sobre casamento entre pessoas de culturas e hábitos diferentes. Tem muita história romântica e outras que envolvem violência doméstica. Se você tem uma história para contar, manda pra gente. O WhatsApp tá aqui na descrição desse vídeo. E agora, segura, que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Mercedes. Muitos anos atrás, a Mercedes foi passear com o marido e a filha nos Estados Unidos. Eles foram num casamento de uns amigos deles e resolveram ficar. Nessa época, a menina, a filha do casal, tinha 5 anos. A Mercedes foi trabalhar na faxina e o marido dela na construção civil. Quem trabalha nessas áreas sabe que a grana é boa, mas o trabalho é pesado, muito pesado. Bom, aí a vida foi rolando e a filha deles sempre foi muito estudiosa. Eu vou chamar essa filha aqui de Vitória. A Mercedes não queria que a Vitória trabalhasse na faxina. Ela queria que a menina estudasse, tivesse uma profissão, que ela pudesse escolher com que trabalhar. Aqui eu vou dar uma pausa na história para explicar um pouco como que funciona o sistema de educação dos Estados Unidos. Lá não existe um vestibular, ou não é comum ter prova para entrar numa universidade. Para fazer um curso superior, os estudantes têm que fazer umas aplicações e vão precisar de notas boas na high school, que é o equivalente ao ensino médio no Brasil. E claro, quanto melhor a nota, melhor a universidade. As instituições de ensino valorizam também se o estudante pratica algum esporte e já ganhou medalhas, e se ele tem trabalhos voluntários no currículo. Então é isso. Para entrar numa universidade boa dos Estados Unidos, você tem que ter nota boa, praticar esporte e ter sido voluntário. Mas não é só isso. As universidades são pagas. Até pública é paga e geralmente são muito caras. Dependendo da faculdade, só gente rica estuda. Para vocês terem uma noção, em Stanford, que é uma universidade excelente da Califórnia, um curso custa em média $90 mil por ano, juntando a faculdade, alojamento, materiais, taxas e etc. Isso dá em média $7.500 por mês. Com o dólar a R$6, seria mais ou menos R$45 mil por mês. Não sei vocês, eu acho muito caro, mesmo para quem ganha em dólar. 7.500 por mês? Quem tem dinheiro para pagar isso? Esse valor de 90 mil é mais ou menos o que muita gente ganha lá nos Estados Unidos por ano. Aí você me pergunta, então como que os americanos conseguem pagar essa conta? Como eles conseguem mandar os filhos para a universidade? Com a ajuda de bolsa de estudos. E é aqui que vai começar o drama da Mercedes. A Vitória cresceu apaixonada por enfermagem e quando ela era adolescente, ela foi conhecer o campus da Universidade de Nova York. O nome da universidade é esse mesmo, NYU, e a menina ficou encantada, era ali que ela queria estudar. Só que, gente, o valor alto, assim, ela não tinha nem como sonhar, e tem mais. Quem é imigrante legal nessa época até podia ir para uma ou outra faculdade que aceitavam indocumentados, mas dificilmente conseguia bolsa. E às vezes até conseguia estudar, podia ir nas aulas, fazer provas, tudo, mas depois não conseguia pegar o diploma. Complicado, né?
Só que isso começou a mudar quando criaram o DACA. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas só para vocês entenderem a história do DACA, é um programa que dá vários benefícios para as crianças que entraram nos Estados Unidos pequenas antes de 2012. Quando criaram o DACA, a Mercedes respirou aliviada, porque a filha dela atendia ali os requisitos e podia ser beneficiada por esse programa. Quero dizer, se a Vitória fosse para a universidade, ela ia conseguir o diploma. Um obstáculo a menos para realizar esse sonho de ser enfermeira. A Vitória ia poder fazer a universidade. Aí, a Mercedes comemorou, estava feliz à beça, mas tinha mensalidade. O que a Mercedes pensou? Na hora, eu só pensei, eu vou trabalhar dia e noite, de madrugada, vou fazer o possível para a Vitória se formar. A Mercedes estava mesmo obstinada e que bom que nos Estados Unidos existe essa possibilidade. Como o trabalho é por hora, você vai colocando hora mais no teu dia, eu falo assim, hora de trabalho, e vai arrumando mais e mais trabalho. Um bico aqui, outro ali e tal. A Mercedes estava preparada para fazer o que fosse preciso, porque ali não importava muito o que ela ia passar, mas sim a conquista da filha à faculdade da Vitória. Aí elas começaram a fazer as aplicações. A Mercedes e a Vitória aplicaram para a Universidade de Nova York e para outras várias. Aplicaram também para os colleges. O college, gente, é uma faculdade menor e costuma ser mais barata do que as grandes universidades. Eu explicando aqui parece simples, mas não é. É concorrido igual no Brasil mesmo. Enfim, elas aplicaram na onde deu. E pasmem, a Vitória foi aceita na Universidade de Nova York. Essa faculdade está no topo das melhores dos Estados Unidos e deve estar também entre as melhores do mundo. Muito sonho, né? Ela foi aceita e conseguiu uma bolsa de 80% do valor integral. Quero dizer, na época o valor geral era coisa de $40 mil e ela conseguiu quase tudo. Pensa na alegria. Eu não tô nessa fase ainda, mas eu penso que assim, ver o filho entrar na universidade deve dar aquela sensação de dever cumprido, sei lá, de tudo que você fez, ralou, brigou, valeu a pena, que no final todo o trabalho foi recompensado. Primeiro quando entra na universidade e depois quando sai, a formatura. Daqui a pouco eu tô com esse frio na barriga. Daqui a pouco nada, a Maia tem 10 anos, vai demorar um pouquinho. Então tudo certo, tudo planejado, mas mesmo tendo conseguido uma bolsa dessas, o dinheiro que a Mercedes ia ter que pagar era alto. Ela não tinha essa grana. Então aquele plano de pegar bico e trabalhar dia e noite tinha que funcionar. Era o que ela podia fazer para a filha estudar. Não deu tempo nem de comemorar muito e o plano foi por água abaixo. E por quê? Porque a Mercedes descobriu que estava grávida. Faltavam alguns meses para começar a universidade e gravidez significa o quê? Menos trabalho, certo? Não dá para ralar na faxina, aumentar a carga horária, fazer plantão, emendar a madrugada com um barrigão. Sem contar que é muito produto químico e mais. Se tá grávida agora, daqui a pouco tem um bebê. Também não dá para ter uma vida frenética de trabalho com o bebê dentro de casa. E para complicar, a gravidez foi de risco. A Mercedes, em vez de aumentar o trabalho, teve que reduzir. E por fim, o bebê nasceu com ácido refluxo e exigia um cuidado integral. Quem trabalha com a faxina, assim, sem documento, não tem licença maternidade. Se não trabalha, não ganha. Se não ganha, como que a Vitória ia para a faculdade? Se antes a Mercedes e o marido trabalhando já estava difícil juntar a grana da faculdade, imagina agora, ela dentro de casa e sem trabalhar. Aí você me pergunta, mas e o pai? Bom, eu fiz essa pergunta para a Mercedes também. Já que ela não ia poder trabalhar como planejado para pagar a faculdade da filha, o pai não podia fazer esses plantões? Pois é, não. Ele trabalha 8 horas por dia na construção. O marido da Mercedes faz pintura de casa. A Mercedes até falou ali para ele: Por que você não pega uns bicos entregando comida? Isso dá um dinheiro, baixa os aplicativos. É tão fácil e qualquer graninha que entrar é melhor que nada, né? Mas ele disse não. Então, qual era o plano? Desistir nunca foi uma possibilidade.
A grana que a Mercedes precisava era em torno de $7.000 por semestre. Isso foi em 2015. Se fosse hoje, esse valor seria algo em torno de $9-10.000 por semestre, o que dá aí uns $20.000 por ano. E eles não tinham esse dinheiro, pelo menos não naquele começo e com filho recém-nascido e tal. O que os estudantes que não têm essa grana fazem é financiamento estudantil. Esse financiamento é muito comum. Conheço até gente com grana que faz esse financiamento porque realmente é difícil bancar um estudo caro assim. Só que aqui é que vai começar o pesadelo. A Mercedes tentou o financiamento. Ela sabia que era difícil, mas não impossível. Elas aplicaram e foi negado. Foi negado porque a situação deles nos Estados Unidos não era regular. Eles não tinham visto de moradia, green card, cidadania, nada disso. Não tinha como conseguir o financiamento do governo. Aí o que dava para ser feito era um empréstimo privado, mas nesse caso precisava de alguém para ser fiador. E esse fiador tinha que ser cidadão ou pelo menos ter o green card. Nessa época, a Vitória já estava com uns 17, 18 anos e ela namorava um menino. A irmã desse menino tinha o green card e se ofereceu para ser fiadora. A Mercedes respirou aliviada, só que quando foi começar as aulas, essa menina, cunhada da Vitória, falou que não podia mais assinar esse empréstimo. Assim, do nada, não sei se ela deu uma desculpa, mas também não faz diferença aqui na nossa história, porque esse não foi não mesmo. Delicado esse assunto, né? Essa coisa de ser fiador. Mercedes apavorou. Faltavam poucas semanas para começar as aulas e ela tinha que arrumar naquele momento pelo menos $4.000 para a filha entrar na universidade. A Vitória também estava nessa angústia junto com a mãe até que veio a ideia de pedir para uma prima ser fiadora. E quem é essa prima? É uma mulher que já tinha muitos anos nos Estados Unidos, tinha green card e um crédito bom. O que quer dizer? Se essa prima topasse ser fiadora, elas não iam ter problema nenhum com o banco. Elas iam conseguir pelo menos esses $4.000 para começar. Parecia resolvido, mas não. A prima disse que não podia ajudar porque estava com planos de comprar uma casa. Daí, se ela tivesse o nome vinculado ao empréstimo, o financiamento da casa dela podia ficar prejudicado. Então, a resposta da prima foi não. A próxima ideia foi pedir esses $4.000 para uma cliente da Mercedes. E quem é essa cliente? É uma cliente bem antiga, acho que já tinha uns 13 anos que a Mercedes limpava a casa dela. Era uma mulher de meia idade mas bem rica. Rica sim, a casa dela tinha 27 cômodos. Entendeu? O tamanho da riqueza era uma senhora muito querida, muito acolhedora. A Mercedes pediu para ela, não foi um empréstimo, porque ela limpava a casa da mulher toda semana. Ela pediu, foi um adiantamento, mas a resposta foi não. E depois, essa senhora perguntou por que a Vitória não ia para um community college, que é mais barato. A Mercedes achou aquilo o auge da mesquinhez. O que custava essa mulher dar esse adiantamento? Não ia fazer diferença nenhuma na vida dela. Esse dinheiro para ela era nada. E eu ia pagar, ia trabalhar para pagar esse dinheiro. Mas não, é não. De americano principalmente. Por isso, não confunda americano amável, dócil com alguém de confiança da família, até porque eles não são. E os americanos, pelo menos os que eu conheço, separam bem a relação comercial da relação familiar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Mercedes achou que a mulher podia ter simplesmente falado não, desculpa. Mas o fato dela ter ido dar pitaco, ter mandado a menina estudar numa faculdade mais barata, isso aí deixou a Mercedes pé da vida. A Mercedes até me falou que eles fizeram as contas de quanto ia ficar no college, mas ela viu que no fim das contas ia dar quase o mesmo, porque ia ter gasto com carro, seguro, pedágio, gasolina. A Mercedes não mora perto de um college, daí ia precisar de carro para ir porque não tem transporte público. Esse foi um dos motivos que fez a Mercedes descartar essa possibilidade. Bom, daí a Mercedes partiu plano C. E onde ela ia tentar agora? Na igreja que ela frequentava. A Mercedes é evangélica e tinha uma igreja que ela era bem assídua. Ia nos cultos, participava, inclusive a Vitória era voluntária lá. Elas marcaram uma reunião com a pastora, explicaram toda a situação e a pastora falou não.
Ela disse que a igreja não tinha verba para isso. Mais uma porta se fechou. Elas levaram mais uma porta na cara. Enquanto isso, as folhinhas do calendário ali estavam passando. Cada não que elas levavam eram não sei quantos dias a menos, contagem regressiva. Que pressão, hein? E tem um outro detalhe, a Mercedes estava com depressão pós-parto. Então, esses nãos afundavam a mulher ainda mais. Quarta tentativa. Mercedes ligou para um sobrinho que estava no Brasil e pediu para ele fazer um empréstimo no nome dele, mas ela que ia pagar. O menino até foi no banco, mas voltou falando para Mercedes que aquilo era uma loucura. Os juros eram altos demais. Ô tia, se a senhora pegar esse dinheiro, vai pagar juros muito alto. Vai ter que pagar quase o dobro. Tem certeza que a senhora quer fazer isso? A Mercedes não tinha certeza de nada, mas a possibilidade de um empréstimo, mesmo com juros altos assim, era uma luz no fim do túnel. Antes de fechar esse empréstimo, a Mercedes deu uma última cartada. O marido dela tinha um primo que morava nos Estados Unidos e esse cara é super bem de vida. Na real, ele era para ser até padrinho da Vitória, mas não conseguiu estar no Brasil no dia do batismo da menina. Daí, desta vez, o marido da Mercedes é que foi pedir. O que o primo fez? Vocês estão sentados? Ele não questionou, não perguntou nada. Tipo, quando vocês vão me pagar? Nada disso. Esse primo levou o dinheiro no outro dia na casa dela e mais. Ele deu esse dinheiro, não emprestou. Isso foi assim, poucos dias antes da aula começar. Pela primeira vez em meses, a Mercedes conseguiu respirar fundo. Eu não falo para vocês que eu fico emocionada? Olha meu olho cheio de lágrima aqui. Mercedes conseguiu respirar fundo, aliviada, tirou o peso das costas. Elas conseguiram. Não era o dinheiro suficiente para toda a universidade, mas era o começo. Era a grana que elas precisavam para pelo menos garantir a vaga da Vitória. Pois em agosto de 2016, a Mercedes foi até a universidade levar a filha para estudar. Ai, gente, eu chorei para escrever, agora eu tô chorando para contar. E é de emoção. Eu sei que tem muitos, mas muitos pais que sacrificam a vida para dar um estudo para os filhos, e eu acho isso admirável demais. A Mercedes deixou a Vitória em Nova York e voltou chorando para casa de saudade. Porque é assim, né? A gente sofre se os filhos não têm oportunidade de crescer na vida, e a gente sofre também por ficar longe deles. É dilema da vida. É claro que a alegria da Mercedes era maior, até porque era a realização de um sonho dela. A Mercedes perdeu os pais muito nova e não teve condições de ir para a faculdade. Então, dar uma oportunidade de estudo para a filha não era só pela profissão da menina, não era só porque era uma vontade da filha, porque era um sonho dela mesma, né? A faculdade que ela não conseguiu ter. Ela até me falou que ela queria quebrar aquele ciclo de pobreza que tinha na família dela e que dar um estudo para a filha seria o primeiro passo, né, para essa quebra do ciclo. Mas, como eu disse, eles conseguiram dinheiro para o primeiro semestre. Em casa, a situação estava bem complicada de grana, porque só o marido da Mercedes é que estava trabalhando. Ela não tinha como deixar o bebê com medo de dar refluxo, do bebê engasgar. Aí eles estavam se virando como podia. Quando começou o segundo semestre, o drama se repetiu. A Vitória até pensou em trancar a faculdade, mas a Mercedes não deixou. Nessa época, uma cunhada da Mercedes tinha vendido uma casa no Brasil. Ela vendeu por R$700 mil. Aí, a Mercedes pediu para ela se ela podia emprestar $4.000 e falou que pagava em 6 meses. A cunhada disse que ia pensar. A Mercedes não estava trabalhando por causa do neném, mas daí a Vitória ficou com a criança nas férias e a Mercedes voltou para a faxina e conseguiu levantar ali uma graninha. Não era o suficiente, mas ela falou com umas amigas que emprestaram um pouco e o primo enterou. Aquele mesmo primo do pai que ajudou da primeira vez. Agora ele ajudou de novo. Primo Angel, fala aí. A partir dali, a Vitória conseguiu um trabalho e aos poucos as coisas foram se encaixando. A Vitória conheceu uma pessoa bacana na faculdade, eles se casaram e quando ela terminou a enfermagem, ainda estava na pandemia. Por causa disso, não tiveram aquelas celebrações grandes, a Vitória só reuniu a família dela ali na casa mesmo, uma cerimônia foi até online.
Um ano depois, quando a situação do Covid já estava mais estável, a Vitória se formou com direito à beca, aquele chapeuzinho, a formatura foi no estádio dos Yankees. Sim, os Yankees, aquele estádio grande de beisebol em Nova York. Imagina a Mercedes vendo essa cena. Lá vai eu ficar emocionada de novo. Lembrando do dia que ela estava implorando ali para alguém ajudar. E agora ver a filha naquele lugar, com um canudo na mão. Ai, ai. Hoje a Vitória é enfermeira especializada em obstetrícia e como ela casou com um cidadão americano, ela também se tornou cidadã americana e está passando a documentação para os pais. Ah, não tem como não ficar emocionada, né? Eu falei para vocês, eu emocionei várias vezes, por vários fatores. Porque essa coisa de mãe batalhar assim pela filha, no final as coisas acabarem bem, isso dá uma paz no coração, né? E tem outra coisa também. Eu quis contar essa história porque às vezes a gente assiste assim à distância a vida dos parentes que moram fora e acha que é tudo às mil maravilhas. Só porque tem um carro bom, é rico, sem saber que carro é barato nos Estados Unidos. Eu acho que essa história quebra um pouco essa ilusão. Eu não estou falando que não ganha bem ou que é um sacrifício morar no exterior, não, nada disso. Eu estou falando que o que a gente vê nas redes sociais não é vida de verdade. É um recorte muito pequeno de uma realidade. É bom a gente lembrar disso o tempo todo. A vida de ninguém é perfeita e não é porque está num país rico que está tudo bem. Eu acho que essa história fala bem disso. Se não fosse o sacrifício de toda a família e essa força de vontade incrível da Mercedes, talvez a Vitória nunca tivesse ido para a faculdade. Filho de imigrante estudar numa universidade de renome como essa não é comum de jeito nenhum. E antes da gente terminar, vocês lembram da mulher, da prima que não emprestou dinheiro porque estava juntando para comprar uma casa? Pois é, ela nunca comprou essa casa. E sabe a tia que tinha vendido a casa de 700 mil reais no Brasil? Pois é, essa tia tinha ficado de pensar, né? Ela nunca respondeu. Deve estar pensando até hoje. Deixa pra lá. Essa é a história da Mercedes e também da Vitória. Na próxima quinta-feira eu vou contar outra história de relação mãe e filha, mas não é bonita igual essa aqui não, viu? É uma mãe narcisista que fez da vida da filha um inferno. A história é delicada, é com muita dor, bem pesada. E eu sei que eu vou chorar aqui de novo. Eu conto na semana que vem. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.